Gente do céu, essa energia não é de Deus. Tivemos uma queda de energia aí. E aqui a gente tava falando, será que foi elétrico? Será que foi o que foi? Eu acho que foi o dedinho do próprio. O que você acha aí? Mas, ó, bora lá compartilhar. Quem tá com seus telefones aí, todo mundo compartilhando agora essa nova live. Gente, porque, sinceramente, tá um babado isso aqui, como diz os jovens. E a gente é jovem, né? Porque, pelo amor de Deus, nós já estamos com mais de 30. Espírito jovem também. Espírito jovem, gostei dessa. Viu? Vou até salvar. Espírito jovem, gente, eu amei esse negócio aqui. Mas compartilha aí. Hoje a gente está falando sobre Axa. Uma mulher que, sinceramente, eu não sabia nem direito a história dela, mas já me identifiquei. Né? Quem estava aí conosco até agora e se identificou com Axa? Quem aí nunca tinha ouvido falar? Coloca nos comentários aí pra gente saber. Coloca aqui pra gente ter a certeza de que você tá aí, tá vivo com a gente. Não nos abandone. Né? Não nos abandonou. Precisamos de você. Você é muito importante para esse programa. E você esperava um programa com tantas mulheres assim? De verdade, né, gente? Haja conteúdo. E a gente fica preocupada, né? O que é que a gente vai falar? O que é que a gente vai compartilhar? E aí a gente vem para um lugar como esse aqui e Deus começa a falar. Porque de verdade já comecei a aprender aqui. Né? Deus já falou muitas coisas. Porque a gente já viu aqui que Axa era uma mulher destemida, mas também uma mulher obediente, uma mulher submissa. Nós lemos a palavra. Se você não acompanhou conosco, essa palavra está lá em Josué, capítulo 15, versículo 13. Abre aí, leia ela que você vai ser muito edificado. Né? Fala de uma jovem que foi oferecida em casamento e o seu pai anunciou que aquele que conseguisse conquistar a batalha de uma cidade levaria a filha como prêmio. E aí desenrola uma história linda aí com ela, que está nos ensinando muito. Pastora Sula, quando Axa, ela obedece, ela entra no princípio de obediência, ela alcança virtude, sim ou não? Alcança virtudes, né? E se existe um princípio que é excelente, rege a nossa vida, é o princípio da obediência. E se Axa, a gente vê, né, o Toniel, tão valente, destemido, inteligente, mas foi fruto do posicionamento de Axa como filha. Fica a dica para solteiras. Posicionamento dela como filha. Ela acreditava no seu pai, confiava no seu pai, né? Até então que a decisão dele de escolher uma pessoa, ela confiou. Então, com certeza, ela entendia sobre a submissão, a obediência ao seu pai. E isso são as consequências, né? Que segue, são as bênçãos que seguem a vida de uma pessoa obediente. Então, Otoniel é a coroa na vida de Axa, né? Um bom casamento, um excelente marido. A gente vê na palavra que ela fala com o marido, né? Pede para o meu pai uma terra, né? Pra gente, pede um campo, pede... E aí depois a gente vê ela pedindo pro pai. Foi. Né? Talvez muitas pessoas possam olhar e achar que houve aí uma insubmissão, uma desobediência, mas eu acredito que, assim, olhando para o texto, a gente vê o respeito dela com o futuro marido, porque ela fala, pede você pro meu pai. Ela pediu. Né? Então, ela não atropelou, né? Ela não atropelou, ela não passou por cima. E eu vejo a importância da hierarquia, né? Da gente entender. E trazendo para os dias de hoje, muita gente não entende esse princípio. Né? E aí depois a gente vê ela mesmo pedindo pro seu pai. Se ela fosse insubmissa, ela iria diretamente pedir pro pai, né? Então a gente não sabe o que aconteceu aí. Talvez ele fale, não, eu não vou pedir, senão seu pai já teria dado. Ele não queria, né? Ele suscitar talvez a ira. Sem dispor. Parecer ingrato, né? Mas ela conversou primeiro com ele, né? E ela tinha um olhar visionário. Eu ia falar isso. Porque naquela época, a gente sabe que as cidades, elas se estabeleciam próximo às águas, né? Onde havia água, a cidade era mais próspera, mais rica. Então, ela tinha um olhar empreendedor, ela sabia que ali não ia virar muito para ela. Exatamente. Então, ela insistiu nisso, né? Olha a sabedoria dessa mulher, porque é uma família que está se formando,
né? Então, hoje em dia, talvez muitas mulheres deixam para o marido resolver, analisar. Ela analisou lá na frente, ela calculou tudo e ela disse, nós vamos precisar disso. Ela se preocupou com a família. Então, vejo muita sabedoria dela aí. Exatamente. As cidades mais ricas é onde tinha muita água, porque até o plantio seria mais fácil. O rebanho, né? Exatamente. Então, ela se preocupou até com o crescimento dessa família que estava se formando. Isso é verdadeira submissão. O marido dela estaria lá para poder tocar aquela cidade, né? Então, ser submissa significa estar debaixo da mesma missão. Não significa somente a obediência, mas estar debaixo da mesma missão. E ela sabia, ela tendo um olhar experiente, observando seu pai, ela sabia que ali talvez seria infrutífero, né? Sim, então, ela, por abraçar, né, o posicionamento de Otoniel, ela teve um olhar lá na frente e insistiu nisso. É a submissão, estar na mesma missão. Eu vejo a Axa, assim, muito ousada, né? Ousada. Porque, assim, ela não se conformou. Destemida. Né? Ela não se conformou. Eu tava estudando, né? E teve um dos estudos que eu tava procurando, eu achei muito interessante, aquilo me chamou a atenção e eu comecei a trabalhar aquilo e meditar naquilo, né? Falava assim, que a Axa, ela não se conformou com o deserto. E aí, esse não se conformar com o deserto, eu trouxe até pra vida espiritual, né? E aí eu falei, que mulher sábia. Eu não conhecia. Eu falei, tô apaixonada por ela, assim, por todo o ensinamento, né? Eu vim até anotando, eu falei, a Axa, ela foi muito obediente ao seu pai em confiar na experiência do pai. A primeira coisa, né? Eu sempre falo assim, eu vejo muitas pessoas brincando assim, meu pai é o Google, meu pai sabe muita coisa. Eu vejo muito jovem falando isso, né? E eu particularmente, eu sou aquele tipo de filha que qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou tomar sempre a bênção do meu pai e da minha mãe. Primeiro o pai celestial e depois eu vou tomar a bênção do meu pai e da minha mãe. E eu vejo a Axa, ela confiando na experiência do pai dela, né? O segundo, eu vejo ela não se conformando com o deserto. E assim, o deserto em tudo, tanto na vida, na prosperidade. Aí eu vejo lá a mulher de Provérbios 31, 27, até anotei aqui, que olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça, né? Então eu vi ela dessa maneira. E algo muito importante que eu vi de Axa foi o que a gente falou, ela não atropelou um processo. É algo que muitos de nós mulheres fazemos hoje em dia. Nós atropelamos processo. A Axa, ela não atropelou processo. O pai dela falou, olha, aquele que for guerrear, ok, eu vejo a Axa, eu montei um contexto, eu falei, eu vejo a Axa quietinha. Eu vou confiar na experiência do meu pai. Imagina ali ela falando, será que é bonita? será que ele é valente mesmo? Né? Será que é careca, tem cabelo? Será que né? Gordinho, magrinho, meu Deus, forte. como é que é? E aí depois eu vejo a Axa, a Axa confiando, depois que conquistou, tanto que na palavra diz, ela desceu do jumento, ela falou, pera, eu estou indo, mas tem a parte do processo, eu estou indo, mas agora eu sei que eu posso falar com meu pai. É muito importante essa né? parte, porque assim, a gente vê ali um total respeito, como você disse, né? Mas eu vejo que tem em Axa algo que falta muito hoje em dia nas mulheres, nas famílias, a sabedoria de saber a hora de a hora certa, o momento certo. Porque atitude, né? ela estava, exato. Sim. Né? Naquela época, os cortejos de casamento era uma cerimônia maravilhosa que, né, todo mundo esperava, então estava todo mundo emocionado com aquilo. E aí ela esperou aquele momento para falar com o pai, né? Então imagina ela subindo no jumentinho dela, aquele cortejo todo, e de repente a palavra que a gente leu diz que ela desceu do jumento. Então, ela saiu ali daquele momento de glória dela, de honra. Ela desceu, eu consigo imaginar ela se jogando aos pés do pai dela. E o pai, o que foi, filha? O que foi? O que aconteceu? Por que você desceu? O que parou? E ela, pai, eu posso te pedir uma coisa? Posso te pedir um presente? Ele, claro. Que pai que ia dizer não naquele momento? Uma filha partindo, né? Ou mulher inteligente. Muito graciosa, né? Graciosa. A forma com que ela pediu, o respeito. Com que ela se posicionava perante, né? E eu vi aqui, na Bíblia cita que eles estavam sentados e Otoniel achou graça da forma dela ficar chateada porque ele falou, não vou pedir, né? Então, eu vejo que assim, com muita graça, ela não foi aquela mulher que... então você não vai? Então eu vou pedir. Em nenhum momento ela pediu. E nem ficou emburrada, né? A palavra
Ela é bem clara, ela não ficou... E hoje, quando a gente recebe um não, como é que a gente fez? Sabe uma coisa que eu sempre falo Deus na tem que igreja? trabalhar. Para as meninas, mulher mimada não consegue posicionar marido, Sim, verdade. né? Porque toda vez que houve um não, nós pastoras sabemos disso, o quanto, né, a caminhada é árdua e o quanto nãos nós ouvimos. Então, toda vez que a gente ouve um não, você fica emburrada, você quer fazer valer o seu direito, né? Quer atenção para você e você não consegue manter o seu esposo posicionado, né? E muitas Exatamente. vezes até com a razão, né? Sim. Porque ela estava certa. Seria uma evolução, seria um olhar empreendedor, ela estava ali construindo riqueza para a família. Sim. Então eu vejo que também a AXA tem inteligência financeira, não é não? A gente até falou disso no último programa e eu vejo que ela tinha. Porque com certeza ela aprendeu com o pai, né? Que era um grande homem, muito instruído, né? O pai dela participou da conquista da terra, né? Você vê que ele foi um dos espias que teve a visão de olhar o lado bom da coisa, né? Tinham 12 espias que foram olhar e 10 deles falaram, não, que é muito difícil. Ele foi o cara positivo, visionário, falou, mas o que tem lá é melhor. Sim. Vale a pena. Então, ela cresceu nisso. Sim. Nas dificuldades, né? Exatamente. Ela crescer foi criada nas dificuldades. Não, sabe uma coisa que eu gostei da AXA também? Tudo isso que vocês falaram, tudo faz parte, assim, da nossa paixão por ela e também dela ter recebido uma terra seca e ela não reclamou da terra, porque a gente, normalmente, quando ganha um presente que você acha que não foi um presente... Ela não quis trocar. Ela não quis trocar, ela não falou Não, assim, ó, pai, o que você me deu, eu não quero, pai. Ela não foi essa mulher que a gente fala, né, tanto rixosa, né? ingrata, reclamona. Ela sabia que Nem quis deixar existia... o pai chateado. Não né? quis deixar o pai Ou não chateado, devolveu, ela não... E assim, é lindo isso, porque eu confesso, né? Eu já fiz isso, de ganhar uma coisa e falar, meu, isso aqui eu não quero, sai fora, dá pra outra pessoa. Né? Porque a gente, às vezes, age dessa maneira. E ela mostra pra gente que, com muita sabedoria, ela olhou pra terra doçura, seca, né? ela viu que, ela sabia que tinha solução pra aquilo e ela foi em quem tinha solução pra ela, né? Ela foi até o pai dela, ela não foi a mais ninguém, ela foi até o pai. Então, assim, sempre tem uma solução, né? Olhar, eu tenho a terra seca, mas peraí, existe uma solução. Sim. Eu não olhei só pra terra seca, né? Bárbara Eu bem acho isso colocou muito lindo isso, também. Trazendo para o lado espiritual. Espiritual Sim. também. Né? Às vezes a gente recebeu algo e não era bem aquilo que a gente queria. Sim. Mas a gente não quero, não concordo, não É um acho mimado que a certo. Sula falou, que a pastora Né? falou. Em vez de ir com muita sabedoria, muita calma, ser grato, Senhor, eu sei, mas o Senhor poderia me conceder também? Exatamente. Sabe aquilo do... Você vê isso em Ana, né? Quando ela tá clamando lá tal, e chega o perturbado, né? E diz pra ela que ela tava bêbada. Sim. Imagina hoje o pastor da igreja chegar em você e falar: o que você tá orando aí, minha filha? Tá reclamando, tá bêbada? E imagina que se fosse Sim. você que tá em casa, o que você teria respondido? Seja sincera, fala a verdade. Já fala do seu cão. Né? Eu tô orando. E ela disse: não, meu senhor, não diga isso da tua serva. Sabe o que eu vejo aqui? Quando a gente recebe uma negativa, a forma com que a gente devolve é o que vai determinar o que a gente vai receber. Exatamente. Né? Muitas vezes não é, como a pastora falou, não é o que a gente quer, não é o que a gente gostaria, mas é a coisa certa a se fazer no momento. É verdade. E quantas mulheres hoje não têm a sabedoria? Algo que a pastora falou, tanto da inteligência financeira, quanto esse também, né, de querer mais. A palavra ela é bem clara aqui, da maneira que a Axa pediu, né? Lá no 19, ela fala assim, ela respondeu, quero mais um presente, quero mais um. Ela não falou, né? Foi o que colocou. Ela não pediu para trocar, ela não falou, eu quero mais um, eu quero somar mais um para mim. O Senhor me deu terra no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Ela pediu mais. E assim também trazendo para o lado espiritual, eu vejo que hoje muitas mulheres se contentam com aquilo, né? E a gente trazendo, eu trouxe muito isso para o lado espiritual também, sabe? Sim. O Pai Celestial, a maneira que nós pedimos, a maneira que nós nos comportamos perante Deus, né? E assim, no trabalho de mulheres, a gente vê mulheres assim derrubando
derrubada, as mulheres às vezes, não, foi isso que o Senhor me deu, eu tenho que me contentar com isso. Não, o Senhor, ele tem muito mais para nos dar, né? Mas a maneira... frase lá, se Deus quis assim. Exatamente. Só que a maneira que você também se posiciona, a maneira que você se coloca e o momento certo. Eu vejo assim também. O meu esposo, às vezes tem alguma situação, a gente mora no mesmo quintal ali dos meus pais, e tem situação que às vezes a gente tem que tratar com meu pai. E aí, primeiro eu vou lá, converso com meu esposo, e ele fala assim, poxa, Bárbara, eu acho que não. Aí eu falo assim, mas por quê? Não sei como seu pai vai entender isso. Foi a mesma coisa, eu falo assim, peraí, então eu conheço meu pai. Eu sei como eu tenho que falar com ele, eu sei o tom de voz, né? Então você vê ali também um respeito justamente do que foi falado em hierarquia. Peraí, eu conheço meu pai, né? E trazendo isso pro lado espiritual também, quando alguém lança algo pra tua vida, peraí, mas eu conheço meu pai. Eu sei a quem eu tenho que pedir, né? Então acho que assim, você conhece o teu pai, tu sabe pra quem... Exatamente, a intimidade com o pai, né? Eu sou filha de um criador, né? Eu sei, todas nós aqui somos filhas de um criador. Então, assim, nós somos imagem e semelhança. Se eu sou imagem dele, eu reflito ele. Se eu sou semelhança, eu tenho as mesmas atitudes. Eu, Bárbara, tenho a atitude do meu pai dentro de casa. Então, eu também tenho a atitude do meu pai celestial. E se eu tenho a atitude dele, eu sei como agir. Né? Então eu vejo aqui que a Axa, ela sabia como agir no momento certo. E nós mulheres, você que está assistindo, se posicione, saiba como pedir, saiba como falar, sabe? Deus, ele tem muito mais para te dar. Não se contente. Aqui, ó, quero mais um presente. Hoje é o momento de você pedir mais um presente para Deus. Qual é o presente que falta na tua vida, né? E eu acho que é muito disso. Show de bola. Olha isso. Exatamente isso, né? Gente, isso aí traz o crescimento, né? Porque muitas das vezes a gente tá acomodado, né, no nosso cantinho, né, pastora Samara? A gente fala assim, Deus quis assim, Deus fez assim. E Deus, eu vejo que ele dá instrução. Quem corre atrás para fazer realizações. Nossa. Eu vejo ela, assim, uma mulher muito decidida, né? A partir do momento que ela dialogou com o esposo, né, pediu para ele falar, ela já tinha tomado a decisão dela, né? E quando ela monta no jumento, ela toma mais uma decisão e ela chega até ele para expor, né, essa decisão. Porque ela já vem de um histórico, né, criada no deserto, né? Ela já sabia a vida que teria, uma vida né? Difícil, e ela, né? Ela não forte foi o pai. Sim, ela teve e ela conhecia exemplos, a terra, né? Ela conhecia a terra, porque ela viu que a terra que o pai dela deu não era uma terra boa. É aquela pessoa, né, trazendo pro espiritual, que não deve se contentar com pouco, sabendo que tem o melhor, né? Então ela chegou pro pai dela e falou, não, eu sei que o senhor pode me dar algo melhor. Na mente dela era isso, né? Então o senhor me deu uma terra seca, mas eu sei que tem mais. E na nossa vida espiritual, muitas vezes é assim, nós não podemos nos conformar em sermos terras secas. Terras que não frutifica, terra que não é fértil, em todas as áreas da nossa vida, no nosso casamento, no nosso ministério, aonde quer que nós formos, o Senhor ele nos chamou para frutificar. Frutos, né? Eu concordo plenamente. Ó, tem Chega de terra seca, em nome de Jesus. Amém. Né? Tem um comentário aqui da Sônia Maria, que ela disse assim, ó, existe um Deus que faz chover em terra seca. Aleluia. Vem de acordo com o que você está dizendo. Né? Porque talvez a gente olha e não tem o conhecimento de onde tem mina, como a Axa tinha. Mas eu quero dizer para você, se você olha e só vê deserto, ainda tem água. Não tá vendo água aqui? Tudo bem. Tem água lá. Jeremias 29:11, licença, pastora, fala assim, claro. Porque eu bem sei os pensamentos... Peraí, gente. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O que você está esperando? A Axa, ela sabia o que você almeja. Ela desejava algo, ela sabia, ela não se conformou, ela não era vitimista. Exatamente. Né? Então o Senhor ele está pronto para nos dar o fim que nós desejamos. Aleluia. E o que nós temos desejado? Né? Você tem desejado sobre o seu relacionamento, sobre o seu casamento, que ele vai ser restaurado, que o Senhor irá trazer o seu esposo para perto dele, que haverá uma mudança no seu relacionamento? Ou você tem esperado, não tem jeito, é o fim, acabou.
Então você precisa saber muito bem aquilo que você quer, porque o Senhor tem prazer em dar. Sim. Ele tem pensamentos de paz, de prosperidade para dar o fim que nós desejamos. Se a Bíblia diz que nós que somos mães, sabemos dar boas coisas aos filhos, quem dirá ele, não é? Exatamente. Só que no momento de deserto, a gente esquece de tudo isso. A gente para focar no problema e aquilo que você foca expande, né? Depois que eu aprendi isso, nunca mais esqueci. Uma colocação muito importante. Pedir, né? Igual Sim, a Bárbara exatamente. falou, pedir para o Pai. Isso. Né? Colocar a Bíblia diz assim, não recebeis porque pedis mal. Então, muitas vezes, nós não recebemos o que nós tanto queremos porque estamos pedindo mal. Exatamente. Né? E talvez falta aí, tudo isso que tinha em Axa, talvez está faltando dentro de nós. Mas Sim, hoje né? a A gente tá ousadia, a aprendendo muita atitude, coisa, né? então, Aqui, olha, tanto que a colocação exatamente, não ia fazer nisso, né? A atitude e a ousadia. Muitas mulheres hoje faltam atitude e ousadia. Eu vou até ser ousado em falar algo aqui pra você, mulher que está aí. Eu sempre falo assim quando estou falando pra mulheres, né? Sabe, para de leitinho. Eu vou, assim, não tô falando que você não tem que ir até a sua pastora, até a missionária. Isso é muito bom. Mas algo que a gente tem que aprender é pedir. O que estava falando, né? Deus, ele ama agradar, ele ama nos dar. Então aqui, olha, eu tô trazendo muito pro lado espiritual, porque eu entrei muito no lado espiritual. Axa, ela pediu para Caleb, para o pai, e o pai perguntou o que você quer. O pai hoje ele te pergunta o que você quer, o que tá faltando em você, né? Ousadia, atitude, pedir. Você tem pedido? Qual a maneira que você tem pedido, O que é né? isso que eu te faço? Exatamente. Então, assim, é algo muito importante. Ele O só tá pedir, esperando a gente atitude, pedir, né? Às vezes nós ficamos lá retida e esquecemos de pedir. Só em oração, em oração, em oração, em oração. Mas a oração também nós temos que pedir pro Pai A gente, e agradecer, a gente se sente né? tão pequena que a gente esquece. Paralisa, A né? gente se esquece Muitas vezes disso, diante. que a gente consegue chegar até ele. O véu foi rasgado, você Aleluia. pode chegar. Gente, vou falar uma coisa pra você. A gente tem que ir pro intervalo, mas eu nem sei como fazer isso. Eu não tenho coragem de deixar vocês aí. Olha, nós temos várias pessoas aí conectadas. Vou fazer o seguinte, não vai ter intervalo coisa nenhuma. Bora lá, a não ser que alguém aqui Já tínhamos queda de energia, né? Não, Vamos. que já é queda, né? Aproveitar de Não. mostrar o tempo. Você quer que continue? Bota aí, hashtag continue. Tem um monte de gente aqui falando conosco, olha... Eu não tô muito nos comentários, porque uma que a equipe unificada tá aqui do nosso ladinho, tá aí, eu tô de olho em vocês, tá respondendo vocês, mas porque eu quero ouvir essas mulheres falar. Gente do céu, eu tô aprendendo muito aqui, e eu acredito que você também. Olha, a Sônia disse aqui também, orando e conversando com o Pai, pois para ele tudo é possível. Né? Muitas vezes a gente esquece que o tudo é possível. Mateus 21, 22 diz, tudo que pedires em oração crendo recebereis. Não tá lá quase tudo. Exato. É claro que tem uma coisa ou outra a gente pede, mas na verdade a gente nem precisava daquilo. Vamos ser sinceros? Não é não? Muitas vezes. Muitas vezes a gente acha naquele momento que é aquela coisa mais importante da nossa vida. Depois a gente vai entender que não. Olha, um monte de gente aqui, Damares Aquino, pastora Yara... Ó, gente, só... Beijão, minha pastora linda! Ai, amo ela também. Alcione Cordeiro, Anali, Éder. Gente, compartilha aí para que essa mensagem chegue até suas amigas, chegue até as famílias que estão precisando, porque hoje em dia muitas famílias têm sofrido. Né? Muitas famílias não sabem como agir. Talvez a esposa, a mãe, ela está se sentindo tão... de mãos atadas, vamos dizer assim, que não sabe como fazer. Tá numa terra seca, né? Exato. E nada melhor do que uma palavra como essa para nos dar exemplo. A gente aprende com exemplos, não é? Muito, né? Sim. Muitas de nós aqui já erramos como esposa, como mãe. Né? Eu tiro por mim, né? Acredito que muitos saibam, mas talvez não todos. Eu perdi uma das minhas filhas gêmeas faz 6 meses. E quando eu perdi a Beatriz, eu entrei num mix de emoções, eu falo, porque né, é tudo muito difícil. E eu comecei a sufocar um pouco Bianca, né? E sem perceber. Então é aquela super proteção tal. Davi estava ali embaixo da minha asa, mas Bianca já com 17 anos, então eu comecei a virar toda a minha atenção para ela, tudo. E ela, coitada, né? Para não querer me machucar, e foi aguentando aquilo que eu cheguei. E a gente sempre teve muito diálogo, muito olho no olho. Eu falei, filha, me fala comigo, se abre. E ela falou, mãe, eu não quero deixar você triste. Eu falei, eu preciso ouvir, eu preciso saber onde eu tô errando. Claro. Né? Porque a gente também erra. Eu sempre fui de olhar nos meus filhos e quando eu vejo que eu errei, eu falo, olha, me perdoa.
Eu deveria sim ter te corrigido, eu preciso. Mas eu sei que eu me excedi um pouquinho. Lá em casa a gente tem esse hábito. E aí ela se abriu e falou, mãe, você tá apertando um pouquinho. E eu vi que eu precisava me analisar. Então, talvez não seja só o erro dos filhos. Tem muita gente aqui Sim. que talvez a mãe tenta e não consegue entender onde está errando. Conversa com teu filho. Né? Tenha esse diálogo, esse relacionamento aberto que Caleb tinha com Axa. A gente vê ali o Teve um cuidado comentário dele. Que a senhora fez num programa que a senhora participou, eu acompanhei, e a senhora comentou algo, eu achei muito lindo aquilo, eu falei que vou trazer isso para minha casa. A senhora comentou que a senhora e o pastor Henrique, antes vocês traziam os filhos para vocês. Sim. E aí a senhora falou assim, aí nós mudamos a estratégia, nós conversamos e agora nós vamos até ele, ver o que eles estão fazendo. Então agora nós vamos abrir a porta do quarto deles e vamos participar com eles, vamos entrar no mundo deles. Gente, isso deu muito E certo. isso foi muito assim Muito para certo. mim, que eu falei... Antes eu falava, filhos, vem cá. Não, eu tenho que ir até ele, saber o que ele está fazendo. Às vezes o filho também está chamando a atenção, né? Às vezes à tarde, quando você quer descansar um pouquinho, em vez de deitar na sua cama, vai lá deitar na dele. Aí bota as mãos pra cima e fala, e aí, como é que foi hoje no colégio e tal? No começo vai olhar pra você e dizer, hã? Depois você vai ali, me conta tal coisa. Né? Uma coisa que a gente tem a tendência de olhar para o que a gente acha importante. Sim. Né? E aqui Caleb deu atenção para o que era importante para a filha. Se ele é um homem de estratégia, ele era um homem, né, destemido, ele era um homem conquistador. Mas no momento ele tava... Você vê que ele tem um relacionamento forte com a filha, por quê? Ele se preocupou na escolha do genro. Foi. Porque o cara que conquistar essa cidade, primeiro, ele vai ser um líder, porque ele vai ter que liderar a equipe, ele vai ser destemido, ele vai proteger a minha filha, ele vai dar pra minha filha a proteção, o cuidado que eu dou. Tá, ele fez isso. E aí, talvez ele esqueceu de cuidar dessa outra parte da providência da família. Talvez Mas, olha ele que nem se interessante, atentou. pastora. Tem um momento que a Axa, ela fala com a Antoniá e fala assim, a gente precisa de terras que tenham água, tal. Aí ele fala assim, não vou pedir pra ele, porque ele pode pegar mal comigo. A gente vai dar um jeito. Eu vou escavar, a gente vai buscar uma forma. Ou seja, isso é tão bacana, tão verdade que a pastora tá falando, que o Toniel tinha essa característica da provisão, da proteção. Se aqui não tem água, a gente vai dar um jeito e vamos encontrar água. Né? É muito bonito isso. Mas uma né? coisa também Marido, que né? vocês... Eu tô até calada, porque, Bárbara, vocês estão falando, eu tô aprendendo. Não, eu tô aprendendo, tô me alimentando aqui. Mas uma coisa que vocês falaram, só para complementar, na verdade, que você falou para a telespectadora, né? O que elas têm pedido e tudo mais. E, às vezes, diante de um problema, né, que nem a Axa, uma terra seca, a gente tem medo. E como a pastora Sula falou agora, se o meu marido tá falando que vai dar a provisão, eu vou esperar, eu vou sentar aqui e vou esperar. Né? Só que ela sabia todo o sofrimento que ia ter, né, a vida mais dura. Então, na verdade, é uma lição também o quanto a gente pode ajudar os nossos maridos, a nossa família, né? Diante de uma situação dessa, né? É verdade. Você vê que o cuidado e a sabedoria dela provavelmente ajudou esse cara. Assim, ela não estagnou, né? Porque ela podia parar, né? Podia parar. Podia parar e deixar. Ela não estaria ele era errada. forte. Ela não estaria Ela errada. não estaria errada. Ela tinha avisado Eu vejo ele, isso fala, também. Então agora eu vou ficar na minha. Sim, porque ele é forte, né? Ele é talvez guerreiro. daria um jeito, Ele daria um realmente. jeito. Mas ela... E aí ela não Quis dar esse estagnou. plus, né? Ela quis dar esse plus, A mulher assim. virtuosa é o plus. E aí é o que a gente fala. né? A gente pode salvei, pegou aí? A mulher virtuosa é o plus do marido. Exato. Amor da minha vida, anota essa daí. É algo assim, né? Olha, Deus, ele é tão perfeito, né? Só, não quero cortar vocês, mas não quero deixar passar esse comentário aqui. A gente falando da provisão de Deus, do que Deus pode fazer. Olha o comentário, um outro comentário da Sônia. Ela disse assim, ó. Por isso que eu oro pela cura do Gabriel, pois Deus pode mudar o resultado de hoje da biópsia que deu um tumor na cabeça. Eu creio que vai chover bênção em nosso deserto, pastora Karen. Sônia, eu quero dizer aqui, em nome do Senhor Jesus e com essas mulheres de Deus, eu creio na cura do Gabriel. O Gabriel é um menino, é uma graça, gente. Nós conhecemos ele quando a Beatriz estava no Hospital do Câncer de São José. E ele fez o transplante, conseguiu, né, ficar sem a doença e ele começou a passar mal. E aí ela sempre falando comigo, pastora, ora, tal, né?
eles estão achando que pode ser uma trombose, não me lembro, algo assim, no cérebro, pode ser um tumor ou pode ser a doença que voltou. E aí fez a biópsia, nós estávamos orando, levantamos um clamor por ele, e aí hoje ela disse que a biópsia, o resultado foi que deu um tumor no cérebro, então a doença, né, retornou. Mas não há doença para Deus. O Senhor, ele coloca água onde não tem nada, em terra seca. Né? E a água é a vida dele. Aleluia, eu creio, Jesus. Sônia, creio mesmo de verdade. E pode contar com as nossas orações, em nome, né, de Jesus. Amém. Creia, porque Deus vai entrar nisso. Deus vai fazer chover nesse deserto em nome do Senhor. Eu vejo que algumas vezes a gente olha e não vê saída, né? Como a Axel, ela não via. Ela não tinha como. A única saída era ir até o Pai. Exatamente. E hoje a nossa saída é ir até o Pai. Aleluia. Não é? É a gente chegar diante dele com o coração e falar, Senhor, eu preciso disso. Tá faltando, sabe, aquela oração, talvez, né, nós como esposa, aquela oração direta, né? Tem gente que sem muito rodeio, né? Senhor, eu preciso resolver tal coisa, me ajuda nisso. Então, é a mesma coisa que você pedir perdão para Deus. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Se eu fosse Deus, falar qual? Não é? Qual que é para eu perdoar aqui? Qual que é o risco agora dessa vez? Exato. A gente tem que ser específico, como ela foi. Eu vejo que, como a gente estava falando, a sabedoria dela mostra que provavelmente ela ajudou esse marido a se tornar o que ele era. Exatamente. E ele foi um cara tão, como posso dizer, tão grandioso, tão topzera, que ele se transformou no primeiro juiz de Israel. Né? O Otoniel foi o primeiro juiz de Israel. Então, olha onde chegou. A mulher, ela tem o dom de levantar ou derrubar o marido. Concorda? Eu vejo assim, pastora, também, quando ela vai, né, ela toma essa decisão dela ir e falar, talvez não era pro marido dela ir mesmo, porque era ela que Deus queria levantar para, né, desenrolar o mistério. Então, muitas vezes, Deus, ele quer usar a gente mesmo, e muitas vezes a gente quer delegar, né, para outras pessoas fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós. E quando ela vai, né, Deus, ele me dá esse entendimento da palavra, que era para ela, né? Deus estava levantando ela para que hoje ela estivesse registrada aqui, né, e deixasse esse legado para nós. Sim. Porque tem coisas que não é para delegar, né? Tem coisas que eu não posso delegar para você, tem coisas que eu não posso delegar para a pastora Sula, tem coisas que eu tenho que levantar e ir e fazer. Foi o que ela fez. O marido dela não quis ir, o motivo a Bíblia não relata, mas eu creio que teve ali uma concordância, um diálogo, e ela foi debaixo da bênção dele. Então, ela foi, e ela se levantou naquele tempo, né? O que Deus quer fazer com nós, mulheres, hoje, né? Se nós pegarmos muitos anos atrás, a mulher, ela não tinha voz nenhuma na sociedade. Nessa época já não tinha, e olha né? o que Deus está fazendo, né, conosco. Quem diria que nós hoje estaríamos aqui, né? A gente nem sabe, eu não sei, mas não fala da mãe dela aqui, né? Não fala. E é uma história, assim, curta, mas que... E a Bíblia diz que só aparece essa vez, né? Esse relato, ela aparece uma vez só. Mas nessa uma vez que ela aparece, ela ensina tanto. Ou seja, foi uma mulher que Deus levantou naquele tempo para que hoje nós estivéssemos aqui e aprendêssemos com ela o tanto que nós estamos aprendendo. Algo que eu converso muito, né? A minha pastora, ela conversa muito e vem explicando pra gente. Amo ela de paixão, pastora linda. Também amo. Meu amor, declarações. Deixa a gente com o coração quebrantado. Mas tem algo assim que eu vejo de Axa, foi que a gente estava comentando aqui, só para complementar. A Bíblia diz que nós mulheres somos a adjuntora, a ajudadora do marido, né? Então, quando a gente olha lá justamente para a mulher de Provérbios 31, 27, que fala que a mulher olha para o governo da sua casa e não come o pão da preguiça, ela fez isso. Mas, assim, foi aquilo que eu acho que a pastora Sula que falou. Há mulheres, né, que estão matando também o seu próprio marido dentro de casa. Né? Então, assim, nós mulheres temos também o dom de destacar as qualidades do nosso marido. E eu vejo ali que a Axa, ela destacou também uma qualidade do marido dela. Né? Algo que ele não sabia. Às vezes, eu não sei, olhando ali, talvez foi aquilo que a gente estava falando, o saber pedir. Mas, assim, ela sabia que ali não teria uma terra fértil. Então, peraí, eu vou destacar algo para o meu marido. Eu, como governante da minha casa, eu sei como pedir ao meu pai, eu sei ir até o meu pai, eu vou pedir para o meu pai. E agora eu vou olhar pelo governo e vou destacar no meu marido as qualidades que ele tem, tanto que ele chega a juiz. Né? Então, assim, nós mulheres temos que também saber destacar as qualidades do nosso marido. Algo que eu tenho conversado muito. O marido, ele é o provedor da casa? Sim, é o provedor. Nós não devemos esperar? Não, mas nós devemos ter sempre obediência. Quando eu digo assim, não esperar, ter obediência ao seu marido.
Mulheres, a gente tem lá no nosso ministério, a gente tem olhado muito mulheres, assim, muitas mulheres vindo pra gente com casamentos fracassados, casamentos que não deram certo. Tá no geral. Tá no geral, né? Então, assim, algo que é muito importante, mulher, não mate o teu marido, quer não matar o teu marido, eleve as qualidades dele, né? Tem algo que eu aprendo muito com a pastora Karen, ela nem sabe, já vou estar falando aqui agora, é justamente elevar a qualidade do marido. Eu acho lindo quando a mulher, ela eleva a qualidade do teu marido, né? Então, assim, você mulher, você elevando a qualidade do teu marido, você traz ele cada vez mais para perto de você, Sim, claro. né? Isso é muito importante. Vai você ter reconhecer, desafios, exatamente. né? Você tem que ter a sabedoria no momento de ser o que ele precisa. Só que sabe o que acontece? Muitas mulheres estão muito machucadas. Sim. Para no momento em que tem que exercer o papel, né, como as pastoras disseram aqui, talvez naquele momento você sabe o que fazer, mas você não consegue. Então, nessa hora, se eu posso te dar um conselho, vai até o Senhor. Sim. E seja a esposa que o seu marido precisa que você seja. Porque quando às vezes a gente coloca no bolso a nossa dor, né, o nosso mago, e precisa ser ali a mulher que o marido. Sabe, pastora, uma coisa que eu aprendi, né, comigo mesmo. Exatamente. Aprendi no meu caminhar. Eu oro e falo assim, Pai, me ensina, né, que eu seja a esposa que você sonhou pro Tiago. Exato. Eu peço para que Deus me transforme, para que eu seja a esposa que vai atuar no crescimento do Tiago, né? E as minhas dores, os meus anseios, minhas faltas, as minhas necessidades, eu aprendi a colocar no altar. Eu tenho tentado, né? Porque a vida é um aprendizado. E não adianta a gente falar que não faz, porque a gente faz também. Mas assim, a gente tem tentado ao máximo. Eu tenho tentado ao máximo requerer isso de Deus, expor para Deus. E não querer cobrar dele, do meu esposo, as ausências. Porque é o Senhor quem faz essa mutação, essa transformação na nossa vida. Eu acho que é né? importante o diálogo, né? Nesse momento, nesse quesito, é muito importante. Porque um conhece o outro. Olha, a mulherada tá interagindo com a gente aqui, viu? Sim. A pastora Yara disse, eu também te amo, Bárbara. É notório. Um beijo pra pastora Yara. E a Sônia disse, louva a Deus pela sua vida. A Nali disse, verdade, eu valorizo o meu modinho. Ai, acho lindo. Também um casal super romântico. Modinho. Gente, vocês são maravilhosos. Nossa, olha, eu não acredito que já vai dar 9 horas. Nossa. Hora boa. Dá pra Boa, acreditar? meu Deus. Não, é uma E chegamos aqui delícia todas que A tímidas. gente nem entrou a fundo ainda na história, né? Olha, de verdade, o que cada uma de nós aqui aprendeu de diferente com a Axa? Eu queria saber a sua opinião, Vanessa. O que você, assim, você não tinha parado para pensar e deu um start nessa palavra, porque ela era anônima como nós, né? E talvez ela se sentia pequena como nós, mas agora ela fez uma grande coisa e mostrou pra gente que a gente também pode fazer. É, exatamente. Na verdade, eu aprendi muito. Tudo isso que nós estamos pontuando, que a Bárbara falou, que as pastoras estão falando, eu acho que tudo foi aprendizado, porque a gente para olhar, e assim, é uma coisa que você falou assim, eu tô tentando, porque é um exercício todo dia, né? Eu fico assim... O pessoal acha que pastoras são perfeitas, né? eu não acho surpresa. mais. Quando a gente faz amizade com as pastoras e com os pastores, a gente sabe como é, né? Mas quem às vezes tem uma distância ainda tem esse pensamento fantasioso, né? Santos, anjos. Na verdade, assim, esses aprendizados tem coisa que às vezes parece óbvio, mas não é. No nosso dia a dia, a gente não age assim. Então, o ensinamento mais simples, né, da Axia, que é o que vocês falaram, de obediência, de submissão de uma maneira, né, inteligente, saudável, Porque né? a mulher acha que submissão é igual humilhação. Confunde né? tudo. Não é isso. Tudo, Quando você entende, você vai ver que isso traz bênçãos para sua casa. Exatamente. Então, tudo isso que são coisas que a gente sabe, mas no dia a dia é difícil, às vezes você não aplica. Então, eu aprendi muita coisa com ela, coisas básicas, mas que de repente eu não estava vivendo. Então, assim, eu achei maravilhoso, porque foi o que eu falei, que a gente estava falando eu acho que
Agora não, porque eu aprendi. Mas antes dela, eu acho que eu seria aquela que fala assim, você vai prover, marido? Então prover. Gente, olha a responsabilidade, isso é lindo. Eu Agora acredito não, que eu mas- ia ser dessas, entendeu? Porque eu às vezes faço isso com meu marido. Ele fala assim, eu vou dar um jeito. Eu falo, então nem vou pensar nisso. Ó. Deixa, no dia que você quiser dar um jeito, você dá. E assim, com ela veio me trazendo, sabe assim? Começa a pulsar dentro de você. Falar, caramba, É verdade. poxa, não é legal isso, né? E a importância da ação, né? Gente, uma atitude dela, né? Essa atitude dela levou à prosperidade, né? Sim, mudou Mudou toda a história, né? Segundo- Uma atitude, olha a importância de uma atitude corajosa, visionária, Sim. né? Tudo que a gente busca. Olha como a gente está aprendendo. Eu quero lançar um desafio para você que está em casa. Coloca aí nos comentários o que foi que você aprendeu até agora com a AXA. O que foi que te deu assim um... Caramba, não tinha pensado nisso, sabe? Aquilo que... E tem já alguns comentários. Olha, a Damares Aquino disse assim, perseverar. Olha isso, né? Realmente, a Sueli disse, sempre passa muito rápido o programa, é verdade. Né? O que mais? Anali disse assim, programa show, aprendi muito com vocês, abençoadas. Ai, que linda. Olha, Beijo, gente, Su. minha- Beijo, Anali. Minha ovelhinha linda que eu amo. Damares também, uma querida. Eu vi aí com o comentário, passou rapidinho, mas eu bati o olho aqui. Sônia, eu vi que a Anali comentou, respondeu lá pra você que vai dar tudo certo. Ela Amém. venceu 5 cânceres malignos, Amém. né? Então, assim, Nós é cremos. realmente uma superação, né? Pra mim já foi um desafio falar em cura do câncer, por causa da história que eu passei, mas eu fui curada, né? Antes do meu filho nascer, do Davi, que tem 11 anos, o Senhor me curou de um câncer no útero. Então, Deus já sabia o que ia passar e o Senhor me proporcionou esse milagre, porque hoje não tem como eu falar, não curou minha filha, eu não acredito mais nisso, porque eu vivi. Então, não é porque uma história não deu certo que outras não vão dar. Então, creia, o que a Anali falou pra você aí é verdade, Deus faz, Deus cura e vai dar tudo certo. Bom, Amém. vamos ver se as mulheres estão aprendendo bastante. Ó, a Thalita disse, tô aprendendo bastante. A Sueli, pôr em prática não é tão fácil, é verdade. Então. É verdade. É isso que a gente tá Mas falando. traz tanto benefício, não é que lá na frente você vai ver que valeu a pena. É um despertar, né? Eu acho que estudar um pouco sobre a AXA, isso que a gente está fazendo aqui, traz um despertar para nós mulheres, né? Sim. Olha, a Deise está perguntando qual o capítulo e o versículo. Eu entrei e já tinha falado. Deise, está lá em Josué, capítulo 15, versículo 13. A Nossa, história é uma de história Axa. tão gostosa, É, né? muito. Sabe por que a gente Pequeno e que dá papo, né? A gente se identifica porque, ela não era ninguém como a gente é. Né? E hoje, olha aqui, a gente está aqui falando um pouquinho, né? Porque nós temos autoridade para falar sobre aquilo que a gente já passou. É verdade. Só que a Bíblia, ela dá algo tão magnífico pra gente que nos dá autoridade para falar daquilo que a gente viu como exemplo e tá aplicando. É só aqui que a gente pode fazer isso. É só na presença de Deus. É verdade. Porque se a gente for olhar para as nossas falhas, talvez a gente tivesse como... Pode ser que tenha alguém aí que esteja nesse momento. A gente já teve assim também, não é? De olhar e falar, mas eu não consigo. Para mim não dá. Eu vou continuar no anonimato e eu não tenho nem capacidade. Eu não vou... Olha, eu quero dizer que você tem. Muita. Deus sabe o quanto foi difícil. É desafiador, mas você consegue. A mulher inteligente, ela edifica muita coisa. Né? A própria Bíblia fala disso. A mulher sábia edifica a casa. E o que é sábia? Eu sempre falo que a Bíblia, ela fala sobre... Vai criar uma polêmica, mas a Bíblia fala sobre mulheres sábias. Pode trazer polêmica, porque aí a gente já... Não sobre Exatamente. mulheres empoderadas. Nós precisamos entender essa diferença. Existe a diferença. Existe né? muita diferença, né? A mulher sábia, ela edifica o lar, e a mulher sábia, ela não se preocupa. Ó, você pode ver que a gente descobriu Axa agora. A gente não fica falando de Axa, não é verdade? Não, Agora não mais. Agora não mais. mais. Um culto de mulheres que eu tenho um tema. Agora né? a Axa faz parte da nossa vida. O mês inteiro, isso aqui tá show de bola. Pelo amor de Deus, você... Coloca o despertador aí. Eu vou te dar uma dica. Eu coloquei lá toda segunda-feira. Plim, plim. 7h30. Porque às vezes chega a visita, você interte, esquece. Cada semana vai ter uma mulher anônima que fez uma grande coisa. Então, eu me identifiquei muito, não posso falar, vai ser surpresa. Você vai ter que entrar aí pra ver. Não perde, os programas estão incríveis.
Olha, o pessoal tá aprendendo. Tô aprendendo bastante, a Thalita falou, pôr em prática não é fácil, como a Sueli já tinha dito. Realmente, mas a gente consegue. Muito bom aprender um pouco mais sobre as mulheres da Bíblia, é verdade. Porque essa eu também te confesso que eu não conhecia a fundo. Aí a Naísa disse, é difícil, mas temos que perseverar. Verdade. A Nali também disse, sabedoria, né? Olha, a gente pediu para elas comentarem o que elas estão aprendendo hoje. Sabedoria. A sabedoria é a base de todas as coisas. Sim. Se você tem sabedoria, você faz qualquer coisa. Na liberdade, minha pastora, beijo para você. Thalita disse, não desistir, perseverar, sabedoria, obediência. Gente, olha isso. Né? Quanta coisa hoje a Axa ensinou para nós. Pastora, deixa eu só fazer um comentário para vocês complementarem aí para mim, para eu aprender um pouquinho com vocês. Sabedoria. Eu sou uma pessoa que sempre achei que eu não tinha sabedoria. Sabe? Então a gente fica imaginando a sabedoria, a gente faz assim, aí eu falava assim para minha irmã Fernanda, não, eu não tenho essa sabedoria. Eu não tenho sabedoria, porque você acha que a sabedoria ela vai vir de alguma... Como um pó mágico. Como um pó mágico, né? E aí eu vou deixar para vocês colocarem. Então, assim, a gente fala muito de sabedoria, mas a sabedoria ela é aprendida, né? É isso que eu quero que vocês coloquem aí para aquelas mulheres inseguras como eu era. Eu sou um pouquinho, eu estou trabalhando nisso, que é um exercício todo dia. A sabedoria, ela não vai cair na sua cabeça, assim, né? Como uma mágica, como um pó mágico. Exato. Você vai O aprendendo. Senhor nos dá inspiração, né? Ó, o homem mais lindo desse mundo disse assim, a sabedoria é um dom natural da mulher, vem de fábrica. Tá dentro verdade. da gente, Tá lá, né? basta a gente ligar o botãozinho. Basta olhar para dentro, basta olhar para o Senhor, buscar a direção nele, né? É como um carro que vem completo, gente. Tem item lá que você nunca usou, mas tá lá. Verdade. Então tem que aprender a usar. Deus Exatamente. nunca vai exigir da gente algo que ele não colocou quando ele nos verdade. Sim, na verdade. exatamente. Já existe, a gente só precisa instigar Sim, isso. a gente costuma olhar muito, né, pro externo, assim. Eu tenho aprendido a olhar para dentro de mim. E aí eu até falei para Fernanda outro dia. Eu até me emocionei falando com as meninas do Unificadas outro dia, pastora, que eu falei assim, gente, tá dentro de mim. Eu comecei a pulsar assim aquele dia e eu Vanessa, falei, pode falar uma Pode. coisa? Isso conforta demais. muito, é libertador. Nos momentos que a gente tá mal, tá numa bad, e a gente olha pra gente dentro de nós, e a gente, sabe, às vezes a gente se projeta querendo ser igual fulano de tal, a gente não quer sair dos bastidores, sabe, não ser mais coadjuvante, a gente quer Sim, aparecer, e entra numa Protagonista. crise, né? E associa muito ao outro, né? E eu não tenho nada a ver com o Você olha pra outro. dentro de você e você começa a ver a beleza. Poxa, mas eu faço Justamente isso de coração. Isso me traz paz, sabe? Isso me libertou. Isso me liberta, Isso me me traz libertou. paz. E o Espírito Santo fala, Sula, é isso. Não isso. precisa ser igual É tão fulano de simples, tal. né? Você não A precisa Axa não tem ser- um nome na Bíblia Não mais tem, conhecido. E não olha o que ela precisa fez. disso. Mudou todo um pouco. A gente só precisa ser conhecido no céu. Foca no galardão, né? Essa aí foi a melhor Acabou, da não noite, precisa verdade. mais ninguém, né? Exatamente, exatamente. Olha, as mulheradas isso. aqui não param com os comentários. Gente, não dá para acompanhar tudo, mas vamos lá, vem comigo aqui. Não vou deixar ninguém de fora. Amei o programa de hoje, a sabedoria foi uma das qualidades de Axa, é verdade, Marilene. E a Damares disse assim, ó, me lembrei agora de Ruth. Ruth também, outra A personagem Ruth é outra aí, que, sim. gente, é pra Mulher nós, de coragem, né? sim, assim, Ruth já é mais conhecida, né? O que aconteceu e tudo que... Mas tem tantas outras mulheres aí assistindo agora que tem as mesmas atitudes de Ruth, que tem as mesmas atitudes de Axa, e que talvez por não ser valorizado, não ser conhecido, estão se achando lá quietinha, num cantinho. Fica a assim. dica pra hoje, não para de sonhar, né? Não para de sonhar, de planejar e pôr em prática, né? Exatamente. É importante isso para as coisas acontecerem no tempo que Deus determinou. E eu vou te dar um presente, viu? Porque esse Ai, comentário eu quero! aqui, esse comentário aqui é um brinde, escuta. Ah, é? Fala! Damares assim, Vanessa, você tem sabedoria sim, amada. Que- Olha isso, Damares. Ai, Você Damares, conhece? uma linda, Damares, conheço. É prima da pastora Sula, amiga Minha desde a minha prima, infância. Um beijo, Damares. Um beijo, Tô te Damares. observando aqui nos comentários, tô feliz.
Olha, o pastor amo Henrique sua disse, vida. sabedoria divina e sabedoria humana. É preciso entender a relação entre as duas. Pastora Olha. Samara, bora lá, puxa esse bonde. Sabedoria humana e sabedoria divina. Eu vejo assim, a sabedoria, ela é um dom de Deus, né? Quando nós falamos de sabedoria humana, na verdade, eu vejo mais como um conhecimento, né? Existe uma diferença entre você conhecer algo e você ter sabedoria sobre algo, né? Existe uma diferença entre conhecimento e entre a sabedoria. Muitas vezes a gente erra porque a gente só tem o conhecimento da situação, daquilo que nós estamos enfrentando. E nós precisamos buscar a sabedoria, e a sabedoria ela só vem de Deus. Ela que mostra né? como lidar com aquilo. Sim, e ela vem através da oração. Sim. Né? Não há nada que você não consiga através de uma oração sincera. E se você dobrar o seu joelho aí, se você está passando por uma situação qual você não tem sabedoria para lidar, porque a vida ela é um desafio todos os dias. Nós enfrentamos os nossos leões. E isso não importa se você é pastora, se você é missionária, se você está no anonimato, porque os leões eles vêm para todos. Se você não é cristã, né? Porque tem muitas mulheres nos assistindo. E os dias de hoje que nós estamos vivendo são dias muito difíceis. Sim. E nós precisamos dessa sabedoria que vem de Deus, para que nós não possamos nos frustrar. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas com conhecimento humano. Né? Achando que nós conseguimos resolver da nossa forma, que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos nos aconselhar com pessoas sábias, né? Para você adquirir sabedoria, ande com pessoas sábias, né? Ande com quem vai te direcionar. Completa, né? Você vê que a sabedoria que vem do Senhor, que nós recebemos, a sabedoria divina, ela é incontestável e ela está acima. Só que sem a sabedoria humana, a gente não vai conseguir colocar isso em prática. Porque aquilo de eu jogar nas costas de Deus o tempo todo, né? Então, o meu relacionamento não dá certo. Olha, Deus, o marido que tu me deste. Né? Verdade. Olha a mulher que tu me deste. É verdade. Então, a sabedoria humana, ela entra nisso. Tipo Adão falou, né? Então, a gente E aí eu vejo que, assim, né? Falta um pouco de busca mesmo, né? De falar, eu quero. Se Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus que a todos concede liberalmente e com grande alegria. Deus tem prazer em que sejamos sábios. Mas não é a gente que tem que buscar. Pede. Exatamente. Tem coisa que a gente tem que realmente decidir e falar, vou fazer isso. Tá com problema no relacionamento? Como ela diz, procure ajuda com quem entende sobre isso. Leia livros sobre que vem isso. Do alto, né? Não terreno, uma sabedoria celestial. E na hora que você busca, você fica sensível, o Espírito Santo vai ministrando. É isso que tem acontecido comigo nessa situação que eu falei com vocês. Te faz buscar. Sim, você sair do local em que você tá e você tem uma ação. Eu vou falar igual a Sula falou agora, a pastora Sula falou. Eu aprendi comigo mesma. Na verdade, eu descobri isso em mim, né? Gosto disso. E pode ser que assim, aí do outro lado da telinha aí, com o celular na mão, você mulher, né, pode estar se perguntando assim, mas como que eu faço para descobrir tudo isso que elas estão comentando? Como que eu faço para ser assim? E eu também já fiz esse questionamento na minha vida, né? Eu também já perguntei, mas como buscar sabedoria? Como ser igual a essas mulheres que hoje estão aqui? Como ser como eu sou hoje? E a sabedoria humana e a sabedoria divina. Entra no teu quarto. Pede a Deus, foi como ela falou. Então, a sabedoria humana é você reconhecer que você precisa. Eu reconheci em certo momento que eu precisava. Eu reconheci em certo momento que eu precisava descobrir algo em mim, sabe? Aquele momento de dor, pode ser que você, mulher que esteja aí, também esteja passando por um processo de dor. Eu não sei qual o tipo de dor. E você está querendo descobrir. E eu também descobri algo em mim. Eu descobri a sabedoria, eu descobri o posicionamento em Deus. Eu descobri como pedir, pastoras. Foi na dor, foi no deserto. Né? Foi olhando o deserto. E a Axel, eu acredito que ela também soube... movimentou. Exatamente, ela soube pedir pro pai dela justamente porque ela estava olhando o deserto, né? Então aqui, eu falo que a sabedoria humana é você reconhecer primeiramente, saber que você precisa de ajuda. E a sabedoria divina é você entrar no teu quarto e buscar intimidade. Quanto mais intimidade você busca, eu sempre falo isso, você tem flashes do teu futuro. Porque quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você sabe quem é você e da onde você veio e o que você precisa. Identidade, entendeu? Né? É identidade, intimidade com Deus, entrar no quarto. Quanto mais intimidade, foi o que a pastora Sula falou, mais você adquire sabedoria, porque mais você se conhece. E você vai ser surpreendida, Exatamente. porque você vai descobrindo
Que é o que a gente falou, que ao mesmo tempo que dói, porque você vai ter aquela tomada de consciência, você vai chorar, mas te liberta, é um choro que lava, E né? a sabedoria desce, a sabedoria vem. É que nem as pastoras, tem uma pastora que eu sigo na internet, ela fala assim, faz um download do céu, busca um download do céu, se lava, né? Então, assim, a intimidade com Dá Deus. até pra fazer um com reset Deus. antes. Não, perfeito. Exatamente. Porque, olha, a Fosse Sueli possível. disse assim, eu tenho 29 anos de casada e tanto a aprender, não consigo pôr em prática. E aí, no outro comentário, ela disse, preciso de umas sessões com o pastor Henrique. Essa é a sabedoria humana. Ela pôs também, ó, acabei de me fazer essa pergunta, Bárbara Garcia. Sim, porque assim, Perfeito. ó, a Ana disse, sou muito mais feliz hoje seguindo os ensinamentos de Deus. Dá mais... Não... Fernanda Magalhães aí, nos bastidores, respondendo a Damares. Damares, muita. Ela é uma mulher sensível e Espírito Santo. Olha, gente, quero dizer uma coisa. Uma coisa que a Sueli disse aqui. Vanessa Magalhães tá escondidinha aí, mas ela tem muito a ensinar, viu? Porque já vi aqui nos comentários, você leu, que ela abriu a edição do Unificadas e edificou todo mundo. Então, tem muita coisa aí pra rolar. Vai vir surpresa por aí, tá? Francine diz, sim, joelho no chão e a resposta é a força. Foi turma que disse. Joelho no chão é a resposta. Irmã não vale a suspeita. E a força para enfrentar tudo. Eu acho que tá. Eu acho que ela tá profetizando a próxima. Ó, a Francine diz, somente o conhecimento humano não basta. Sabedoria divina completa conhecimento. Isso é muito importante. Muito importante. Eu não quero que você aí em casa entenda que a gente tá falando que é só nós que fazemos. Não. Deus, acima de sabedoria humana é você tudo. reconhecer, né? Exato. É que às vezes a gente tá num vento, a gente não ouve a voz de Deus. Né? A força do nosso braço, a gente não consegue aquilo, a gente esquece que o Senhor, ele tem poder para fazer. Ele faz chover onde não tem nada. Lembra do deserto que a Axa estava? Ali tinha mina. E se não tivesse? Ia chover. Ia cair água do céu, porque Deus dá pra tá todos, na nossa né? vida. Não fica ninguém Vamos sem entrar receber aqui dele, né? nesse comentário. A Axa, ela usou da sabedoria humana. Eu acho que na hora que ela usou da sabedoria humana foi, peraí, se meu marido me disse agora que não vamos pedir, eu acredito que ela também se lançou no íntimo. Pai, como que eu faço? Pai celestial primeiro, como que eu faço? Eu vou buscar, me dá estratégia. E aí ela foi orando na intimidade, quanto mais íntimo de Deus, é algo que as pastoras nos orientam muito, eu aprendi muito, né? E aí, quanto mais íntimo você está, mais sensível você está. Então, foi aquilo que a gente comentou no começo. A Axa, ela estava sensível. E a sensibilidade dela comoveu o pai dela, né? Como você buscar... disse, né? Buscou a Deus e ele deu o caminho. Exato. Um dos comentários é assim, Salomão pediu sabedoria e Deus deu a oportunidade para ele adquirir. A ponto de Salomão falar que o muito estudar era enfadonho e cansativo. Então, quando a gente pede algo para Deus, ele tem o poder para nos dar, mas ele vai nos dar o caminho. E aí a gente vai lá, vai buscar. Como a Bárbara muito bem colocou, o Senhor, ele vai derramar do céu sobre a sua vida. Ele vai abrir, você vai fazer o download. E aí ele vai dizer, filha, essas são as minhas instruções. Exato. Eu tô dizendo isso porque talvez alguém tá lá e fala, nossa, mas é tão difícil colocar em prática tudo que elas estão falando. Porque então ou eu oro ou eu tenho que agir. As duas coisas. Exato. E é um exercício diário. É Deus todos vai- os dias, né? Deus vai... eu até, na pregação de terça-feira, eu falei lá na igreja, eu falei, para pensar, Deus, a gente quer que Deus esteja o tempo todo ali resolvendo nossos problemas, tal e tal. Não, Deus está comigo, Deus vai resolver. Deus, põe a mão aqui agora, resolve esse problema. Só que, às vezes, Deus não resolve o problema naquele momento, porque a gente tem que resolver. Exato. E ao invés do nosso lado ali resolvendo, ele tá lá na ponta, na nossa frente, na linha de chegada, olhando, só observando como é que a gente vai lidar com aquilo. E aí você fala, Deus, mas o Senhor não faz. E eu até conjecturei com um técnico de futebol que ele não entra no campo para tirar a bola do pé do outro e dar no teu pé. Você imagina o técnico fazendo isso, né? O time dele tá perdendo a bola, ele vai lá, me dá aqui, põe no pé do meu time, do meu jogador, e sai do campo. Não, Deus não vai fazer isso. Só que o técnico, ele tá lá fora gritando assim, ó, usa as técnicas que eu já te mostrei. Exatamente. Usa as instruções que eu já te dei. Atitude para avançar, né? O que é isso? A sabedoria vem dele. A instrução já foi dada, agora a gente coloca em prática. É verdade. Né? A gente busca. Se você tá com um problema, olha quantas mulheres tem aqui
E nos bastidores tem mais um monte. Conta com a gente. Nós não somos perfeitas, não. Viu? Só que o que acontece? A gente já aprendeu a lidar com algumas situações. Onde a gente também quebrou a cara lá atrás. Onde a gente também errou. Nós erramos com muita gente. Nós erramos com o marido. Nós erramos com o filho. Nós erramos com amigos. Nós erramos com ovelhas, né, pastora? E a gente aprendeu a lidar com isso. Você também pode aprender. Porque talvez as mulheres estão em casa, estão dizendo, mas para a liderança é mais fácil. Não é? Não. Como é que a senhora falou? Melhor não contar, né? Eu não quero desanimar você. Vamos por Uma essa coisa muito legal é que a Áquisa, quando ela é imbuída dessa autorresponsabilidade, quando ela foi pedir para o pai, ela não quis não expor o marido. De nenhuma maneira, ela assim, pai, eu falei pro Daniel, mas você sabe como é, né? Sabe aquele mimimi de filha? Sim. Pai, eu já falei pra ele vir falar com você, mas ele é um banana. Sim. Sabe? Hoje acontece. E algo muito legal também, né, pastora? De esfregar na cara mesmo. A gente não vê aqui contando que ela saiu contando pra todo mundo e reclamando também, né? Eu vou na minha vizinha, vou na minha irmã, não. Ela manteve o foco dela, a determinação, né? Pastora Yara Grace disse, só Jesus que sabe, eu faço nada, não é não, né, pastora? Só Deus sabe. Só que, como o Áquisa hoje ensinou pra gente, né, a gente tá aí a 15 minutos do final do programa, e se a gente for aqui colocar todas as qualidades dela, nós vamos até meia-noite. E mulher gosta de falar, não? Muito. Mas trazendo pra hoje, pra nossa vida, olha como ela teve a sensibilidade de não afrontar o marido, como bem a pastora Sula colocou aqui, né, como a Bárbara disse, também ela não quis expor, ela teve a sabedoria, né, de no momento certo, na hora certa, de ter a atitude certa, só que ela também não ficou parada. Não desrespeitou o pai, não desrespeitou desdenhando o pai. do presente ou desmerecendo, não foi ingrata, né? Exato. Olha, eu tô olhando um caderninho ali, cheio de anotação. Bárbara, olha... Vai vindo, eu vou anotando. Se tem mais alguma coisa aí, pode nos derramar agora. Não, algo muito importante de Áquisa que eu vou frisar, que eu aprendi muito com ela. Foi aquilo, até falando assim, né? Eu não sabia que eu era tão sábia. Eu não sabia que eu era tão sábia. Tenho Isso muito a descobrir. Eu tenho muito a descobrir da sabedoria, né? que há. Porque a gente faz tanta negação. E no meu período de desconhecimento da minha sabedoria, eu não aguardava processos. Era algo que eu atropelava muito. E olhando aqui com a Áquisa... Exatamente. Como nós perdemos coisas por ser impulsivas, né? Não? Muito. E eu perdi muito mesmo. Eu falo que, assim, a minha caminhada, depois que eu adquiri a sabedoria humana em reconhecer que sem Deus eu não sou nada, depois que eu adquiri a sabedoria humana de saber que eu tenho que entrar no meu quarto, orar, me ajoelhar, me prostrar ao Senhor e pedir a Ele, eu descobri a sabedoria que há em mim. E depois que eu descobri a sabedoria em mim, eu aprendi a esperar os processos no Senhor, né? Algo muito importante. O meu tempo não é o tempo de Deus. Então eu poderia muito bem falar assim, eu vou fazer agora. O tempo de Deus não é o meu tempo. Tem algo que eu peço muito para Deus e agora eu descanso, eu falo, Senhor, talvez se for amanhã vai dar tudo errado, porque o teu tempo não é o meu tempo. Eu tenho que aprender com o teu tempo, Senhor. E se tem um tempo para mim, é porque algo Ele ainda tem a me ensinar e muita sabedoria ainda tem para descobrir dentro de mim para depois conquistar aquilo, né? E a Áquisa, ele prepara a gente para aquilo. Ele molda a gente, né? E a Áquisa, ela esperou muito bem o processo e a hora de pedir. Algo que eu não sabia mesmo, e perdi muito com isso. A partir do momento que eu descobri, que eu aprendi a esperar processos e que há um tempo determinado para todas as coisas nessa terra, na nossa vida, em tudo, eu ganhei muito, eu adquiri muito. E a sabedoria, mulheres... Você se libertou, porque normalmente quando a gente atropela processo, eu acho que todo mundo passa por isso, sim, né? Sim. Eu era muito assim, a gente fica ansiosa, a gente se cobra, que nem você falou agora assim, eu descobri que eu sou sábia, e você falou, é lindo. Eu acho lindo também, porque a gente, quando não é, a gente fica ali, né, focando no que tem de ruim. Eu erro bastante ainda, né? Não vamos falar que assim, nós somos perfeitos, não pra elas lá, assim, né? porque a gente foca muito no que é de ruim, e quando a gente foca no que não é bom, que não é de ruim, que a gente acha, a gente não cresce. Porque querendo fazer valer o nosso direito, né? Sim. E eu falo que a máxima, né? O meu aprendizado de toda essa pandemia, dessa quarentena,
né, foi descobrir no último versículo de Tiago, já não sei mais qual que fala que o fruto, né, a semente da justiça é a paz. Meu, aquilo para mim foi libertador, assim, Sula, você não precisa querer ficar reivindicando seus direitos. Semeia a paz. A justiça divina, ela é perfeita e ela vem no tempo certo. Sim. Nossa, para mim isso foi... Então a gente para de querer ficar reivindicando. Mas eu tô certa. A Águisa sabia o tempo certo, ela soube o tempo certo. Você quer ter razão ou você quer ter paz? Exatamente. Né? É uma frase que eu levo comigo. Até no último programa a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, na casa, vai ter paz se você não ficar gritando o tempo todo, se você não ficar tentando colocar a sua opinião o tempo todo, se você não quer bater o pé. Calma. Não tem problema nenhum em Mesmo não que às ganhar. vezes você tá certa, mas a sua atitude errada... Nós mulheres temos mania de querer impor, né? As mulheres têm mania de querer impor. Só que você sabe que assim, olha, mas gente, impor na maneira... a né? mulher, se ela souber o poder que ela tem, porque Nossa. de verdade, maridos, tampem os ouvidos aí agora, Sim. a gente consegue qualquer coisa. Qualquer coisa. Com jeitinho doce. Amor, então, tava pensando. A minha é tão Falou com simples. aquela voz molinha, Henrique já vem com essa voz molinha. Pede. Vai dar certo, não precisa brigar, não precisa... Tudo vai do comportamento. Exato. E na hora do nervoso, da explosão, entenda, recua. Vai ser melhor pra você, Exatamente, pra tua recuar. casa, pros filhos. A Axa foi essa garota inteligente, sabe? É porque ela viu o pai sendo estrategista a vida inteira. O que ela se tornou? Uma mulher estrategista. Se colocar no lugar do outro Agora, também cabe aí, Sim, né? se Porque... na nossa casa só tem guerra, nossos filhos vão aprender a ser o quê? Sim. Entendeu? Então, Porque vale muito exemplo. o Otiniel, que nem você falou, ela não questionou por que ele não queria ir, né? Exato, Então, ela não trouxe guerra. Ela não trouxe guerra. Trouxe Por que você não solução. vai? Eu quero que você vá, porque a nossa vida vai ser assim, vai ser sofrida. Não, ela se pôs no lugar dele. É o que você falou, Bárbara, no começo da intimidade. Eu conheço meu pai. Ele não. E aí ela entendeu, respeitou, e aí ela foi. Pastor Até Henrique o colocou pai. assim uma carinha. Interessante, fala mais, por favor. Bebê, depois. gente. Não conta segredos, não conta. Não dá pra você assistir mais isso aqui, não. E sabedoria é algo muito lindo, que sabedoria é algo que jorra, né? Não para, né? Hoje mesmo, daqui eu vou sair muito mais sábia. Então já houve mais Porque você- sabedoria, porque a né? gente se Sabedoria é abre. algo- exato. Eu penso que às vezes a gente se fecha muito no nosso no nosso mundinho, assim, e a gente fica olhando só assim, né, pastoras? E aí, quando você se abre, que nem... Isso é um exercício, né? Eu me abri e ir para os pés do Senhor e parar, né? Pra pensar. Não ir lá e despejar, Exato. levantou e sai, né? Não é assim que Escutar a faz. voz do Senhor também é algo E aí, muito o olhar importante, para né? dentro, você se abre para isso. E eu acho que a sabedoria vem na simplicidade. Porque muitas vezes se calar, tem pessoas que não acham que é Ó, sabedoria, e aí né? o se calar É, traz uma por exemplo. consequência. A Sueli disse aqui, ó, tem mulheres que abandonam tudo para não lutar pelas mudanças que são necessárias. Penso que lá na frente a sensação de fracasso deve ser devastadora. O que você acha, pastora Samara? Verdade. Sabe, pastora, onde que eu me encontrei nessa palavra? Porque ela é curta, mas foi até numa parte assim, bem, profunda, não é, bem engraçada, onde eu me vi aqui dentro desse texto, foi na hora que ela estava em cima do jumento. E eu parei e pensei, meu Deus, será que eu estou em cima do jumento? Porque para ela receber o que ela recebeu, fontes de águas. Fontes Ela de recebeu, a águas. Bíblia diz que ela recebeu as superiores e as as inferiores. inferiores. Ou seja, ela estava em cima de um jumento. Para ela receber, ela precisou pular do Você jumento. viu que ela recebeu a mais do que ela É. pediu? Mais do que ela pediu. Nossa, E pai, muitas assim, vezes velho. eu orei ao Senhor e falei, Senhor, muitas vezes eu estou em cima do jumento e eu preciso pular desse jumento. Para me receber, precisa de ter uma ação, uma atitude. E quando eu me vi assim em cima do jumento, literalmente, porque a Bíblia, ela traz para nossa mente assim uma ilustração muito forte, né? Você mergulha e você começa a viver aquilo, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada do que está escrito, porque é uma escrita difícil. Mas se você mergulhar na história, Deus, para mim, não sei vocês, mas eu acredito que seja assim, Deus desenha. Desenho. Né? Vem na mente, assim, os desenhos, as ilustrações. Você entra na história, né? Sim, você mergulha. E aí eu me via sentada naquele jumento. Falei, meu Deus, quantas vezes, em tantas situações, eu tô sentada em cima desse jumento e Deus tá falando para mim, pula do jumento.
pula do jumento, porque o que eu tenho é maior. Pula do jumento, porque o que eu tenho para te entregar é melhor. A gente pula não do quer jumento. recuar, E né? Exatamente. Isso cabe no que muitas nós vezes, falamos da... a gente às fica vezes retendo mantém É aquilo de se conformar, que Deus né? quer. Só se conformar. Então, eu quero conformar com aquilo. profetizar em nome de Jesus para você que Amém, está aí do outro glória a lado. Deus. Se você, assim como eu, em alguma situação, muitas vezes você se vê retraída, acuada, como se você estivesse literalmente em cima de um jumento, ou em cima de um muro, né? Como muita gente diz, estou em cima do muro, não sei se vou, se fico. Pula desse jumento. Porque quando Axa pulou do jumento e ela pediu ao pai dela, o pai dela foi tão... agraciou ela assim de uma forma que se cumpre a palavra, que Deus ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Não estava no pensamento dela que ela iria receber as duas fontes, né? Então Deus, quando nós olhamos as fontes superiores e as inferiores, eu vejo que Deus, ele é Deus dos montes e dos vales, né? É isso que a palavra revela. Então, o que Deus tem para sua vida, minha querida, meu querido, é coisa muito maior. Então, saia daquilo que te prende, daquilo que te oprime, sai de cima desse jumento nessa noite, em nome de Jesus, e vai viver tudo aquilo que Deus tem preparado, reservado para a tua vida. Amém. Em nome de Jesus, vai ser infinitamente mais do que você pediu ou pensou, porque é isso que Deus faz. Aleluia. Às vezes a gente pede e Deus, ele nos retribui em Tá dobro. descendo uma Aleluia, aqui, glória a Receba essa palavra. em E nome sabe, de olha, uma coisa que fresquinho agora, enquanto a pastora Samara estava ali recebendo a fonte, Amém. para analisar uma coisa, será que o jumento não seria posição? Será que não tem pessoas hoje numa posição em que talvez, por ser tão cobrado, ou por ser tão visualizado, não tem talvez como descer do jumentinho? Sim. Né? Nós líderes, por exemplo, talvez tenha líderes aí ou aqui, nós chegar num momento em que pra gente é difícil descer do jumentinho, mas só que há necessidade. Porque quando a gente mostra a humildade diante do Senhor, a gente mostra que a gente tem que avançar, que a gente quer isso, o Senhor nos ajuda, Ele dá força. Sim. Então, talvez agora, você líder, você que está à frente de algum trabalho, de alguma obra, porque eu sei que tem muita gente aqui que trabalha com pessoas nas igrejas, não se preocupe, desça do jumentinho. Se lança mesmo aos pés do Senhor, recua. Porque às vezes a gente, né, aconteceu comigo recentemente, a gente tá com uma ideia na cabeça e aquilo pra gente é a verdade única. Então eu vou recuar, mas eu tô certa. Aí entra a sabedoria. Não, eu preciso recuar. Sim. Né? Não importa o que, eu preciso aprender com isso e aí você consegue avançar. Sabe, eu sempre Vejo falo a mão assim, de Deus nisso aí, porque quando você Sim. fala, Senhor, toma a rédea. exato, eu vejo assim, nisso aí, algo até assim no sentido figurado, o efeito estilingue. Axa, ela pulou do jumento, mas não queria dizer que ela estava recusando de ir com o marido e voltar para a casa do pai. É o efeito estilingue, peraí, eu tenho que puxar para voltar com tudo, Sim. né? Então, eu vejo muito isso. Ela, peraí, eu vou descer, e muitas vezes nós temos medo falando assim, nossa, mas eu vou voltar para trás. Não significa voltar para trás. Significa você puxar estilingue mesmo, descer, vir, recuar um pouco para poder mandar com força, né? Então Como ali uma eu vejo flecha, como um exatamente, impulso, né? Impulso. exatamente. Então assim, às vezes pode ser que tenha alguém do outro lado lá também com medo, mas peraí, eu ainda não fiz isso porque eu não tenho que voltar, né, para onde eu vim, eu não vou voltar para o deserto. Axa, ela não voltou para o deserto. Ela desceu, falou com o pai, né? Ela não voltou também para casa do pai dela, apenas falou assim, peraí, deixa eu ter uma atitude. Para eu ter uma atitude, eu tenho que só recuar um pouquinho para um efeito mais forte. E no efeito mais forte, ela foi enviada, efeito estilingue. A pedra, você tem que puxar para poder mandar. E aí, assim, alcançou, né, as águas inferiores e superiores, né? Então, assim, é algo muito importante pra gente. O recuar não quer dizer voltar para trás. Ele, às vezes, quer dizer mande com mais força, né? Um status, né? Um posicionamento. Eu sempre gosto de fazer esse paralelo da casa do oleiro, né? Quando o senhor fala, Jeremias, desce a casa do oleiro, né? Para que eu possa falar contigo. É a mesma coisa descer do jumentinho. Casa do oleiro e o campo do oleiro. Nós sabemos que a casa do oleiro, onde o Senhor falou com Jeremias, mostrando ali, ele fazendo o bar. E o campo do oleiro foi o lugar, o cemitério comprado com as 30 moedas de prata que Judas devolveu, arrependido de ter entregue Jesus, né? Aí eu faço esse paradoxo. Campo do oleiro, cemitério,
onde está pessoas já mortas, grandes lápides, sabe essas lápides de pessoas com alto poder aquisitivo, que colocam todos no mesmo lugar, então são túmulos caríssimos, às vezes mausoléu banhados a ouro, e a pessoa tem dificuldade de descer do status, da posição que ela está, para que Deus possa falar com ela e ela receber de Deus. Isso é muito importante, pastora. Talvez por também muita cobrança, né? Algumas pessoas não saibam como agir. Eu acho que tá faltando aquilo que a gente falou do diálogo, o olho no olho, a sinceridade. Falar, olha, calma, eu sou como você, né? Eu preciso do meu momentinho aqui, eu preciso entender tudo isso. Então, eu acho que mantendo essa sinceridade, a gente vai longe. A gente mostra pro Senhor que não é a respeito de nós, né? É dele, vem dele, nós somos dependentes. E o que a gente pode, a gente faz. O resto, o Senhor acrescenta. Sim. Olha, nós estamos a 2 minutos de findar o programa. Já! Ganhamos 10 minutos. Já estão soprando aqui pedindo acréscimos. Eu gostaria de saber se algumas de vocês gostariam de pontuar mais alguma coisa. Uma revelação assim do céu que desceu agora. Aí isso eu deixo para as pastoras. Eu queria falar algo para uma pessoa que a senhora mencionou o nome, e tá muito forte aqui no meu coração, acho que é Sônia. Sueli, não, a que teve o diagnóstico do filho. Sônia. Ela é madrinha dele, do Gabriel. Tá aqui no meu coração muito forte, eu queria falar algo pra você, Sônia. Sônia, pra você. Algo que aconteceu comigo recentemente, até testemunhei isso. E, assim, o diagnóstico, acho que você já sabe disso, mas eu queria só confirmar no teu coração. Muitas vezes o homem nos dá diagnóstico que não é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porém, tem uma oração que eu faço muito para Deus, que é: Senhor, cumpra o teu propósito conforme a tua vontade. E eu estava com a minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa que ela também passou um processo de câncer. Hoje ela tem uma delicadeza na saúde, mas está bem, graças a Deus. E teve um tempo, umas 3 semanas atrás, ela estava com muita dor. Eu fui até o hospital com ela. E o médico, o Dr. Alcionei, ele veio ele falou assim: nossa, dona Lúcia, tá uns resultados aqui muito, muito, muito negativo aqui para você estar descendo, e aquilo deixou a gente preocupada em casa. E sabe o que eu fiz? Na hora que minha mãe foi tomar o medicamento, eu comecei a orar. Eu tive a atitude da oração ao Senhor no tempo certo, na hora certa. E eu comecei a orar ao Senhor. E a minha oração era: Senhor, cumpra o teu propósito conforme a tua vontade, não a vontade do meu coração, Senhor. E eu falava assim: Senhor, a minha vontade é que meu filho, que a minha mãe saia daqui sem dor nenhuma. E Pai, tu diz na Bíblia que nós devemos pedir. E eu pedi ao Deus. E falei: Senhor, qual é a tua vontade? E o Senhor veio com uma voz no meu coração e falou: filha, a minha vontade é a tua vontade. E aí veio um outro resultado, a enfermeira veio e falou assim: Lúcia, que é o nome da minha mãe, o resultado está pronto. E eu olhei para aquele papel e falei: Senhor, tu é um Deus que desenha aquilo que nós não imaginamos. Então vai lá, Senhor, e redesenha todo aquele número. E minha mãe vai embora agora, para a honra e glória do Senhor. Eu fomos lá pro consultório do doutor, e eu tava com a máscara. Gente, a máscara nos dá um poder maravilhoso. Eu fui que nem Ana, eu comecei a com o Senhor, só que eu tava de máscara. E eu falei assim: Senhor, se for da tua vontade, se não for da vontade da mão do homem que desenhou isso, o Senhor vai lá e redesenha tudo. E o Senhor redesenhou. Então, assim, é um testemunho para te mostrar que, assim, quando a gente pede, o Senhor, Ele nos dá. Assim como a Axa fez, ela pediu e deu. E eu pedi para o Senhor, mas conforme a vontade dEle, é algo muito importante. E naquele momento o Senhor falou: eu reconheço a vontade do teu coração, filha, porque eu me lancei a Ele prostrada. Então, Sônia, veio isso para mim te falar, eu creio que é dos céus. Se prostre ao Senhor, peça ao Senhor. A palavra de hoje aqui foi: peça, e o Senhor está te perguntando o que você quer. Se prostre ao Senhor no teu quarto, no íntimo, assim como a Axa fez. E fale: Senhor, esse é o meu desejo. Eu te peço mais um presente. Peça para o Senhor mais um presente, que eu tenho certeza que o Senhor dará mais um presente para vocês. Amém. Glória a Amém. Deus. Nós concordamos com essa palavra, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. Amém. Olha, muitos comentários aqui, não vai dar tempo de ler todos, mas eu quero agradecer a cada um que esteve conosco. A Gisele Flor disse: Su, obrigada, sou muito grata ao que fez por mim. Então, acredito que seja para a pastora Sula. Eu não conheço. Da Sueli? Da Sueli. Então, para Sueli, olha aí, recadinho do coração. Né? Todo mundo aqui. Gente, foi muito gostoso esse programa.
Ó, Sônia, essa é a minha oração sempre. Aleluia. Glória Amém. a Deus. Eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. Né? A Sueli tá falando do Dr. Alcionei, que é um médico usado por Deus. Ele é uma bênção. Eu acredito que Sim, eu ele amo também ele. foi uma bênção, né, na vida da nossa família. E olha os comentários. Que palavra edificante. Bárbara, parabéns. Bárbara é nossa futura pregadora aí, né? Hashtag eu quero Bárbara. Ai, meu Bota aí. Gente, foi maravilhoso estar com Eu queria só vocês. fazer um comentário, posso? Sim, claro. Diante das águas superiores e Márcio, águas segura aí pra inferiores. gente mais uns minutinhos. Calma aí, Márcio. Não, é porque, Tá. pra mim, surgiu muito assim, ó, as águas superiores e inferiores, né? É água joga por cima nos altos e águas nos vales. Então, assim, tem água pra tudo quanto é lado. Se a gente se colocar Água é vida, né? na presença do Senhor, e eu gosto muito de falar isso, porque eu me sentia muito pequenininha, gente, vocês não têm noção. Eu sentia o mosquito do cavalo do bandido, assim, Quem sabe? aqui nunca sentiu, E né? eu vivi Tá isso, bom. então, às vezes, se tem alguém assim, que se identifica com o que eu tô falando agora, tem água que vai vir de baixo, água que Glória a vem de cima, então, assim, não é para o Aleluia. A ou para o B, ou para quem fala melhor, ou para quem... né? Ou para quem é mais bonito, ou para quem é branquinho, ou para quem se veste Pra quem é desbotado desbotado, assim? Pra quem é desbotado tem para todo mundo. E assim, o Senhor falou muito nessa noite, Sim, assim, né? Através de tudo que vocês estão colocando, que a gente está colocando. Mas se você está se sentindo pequenininho também aí, tem água para você também. O Senhor Aleluia. veio te encorajar nessa Sim. Encorajar. Solta isso aí de novo, vai. Solta de novo, mas agora com o peito cheio. que Foi lindo, vai. Solta, vai. Se você se sente pequenininho aí, tem água para você Pra também. todo Meu lado. Deus. Como teve Glória para a mim. Glória a Deus, que coisa linda, Amém. maravilhoso. Pastora Sula, gostaria de ouvir você nas considerações finais. Estou aprendendo com a missionária Magalhães, gente. Fernanda sempre fala isso, hashtag isso é chique, então eu vou falar também. Considerações finais. O que eu tenho que falar é que para as mulheres, né, que não sofram por esse... a gente está falando aqui, né, esse mês vai ser sobre mulheres que viveram no anonimato, que a gente não fica falando tanto, mas que tem aqui ensinamentos maravilhosos, né? E a sua vida, ela pode ser inspiradora para outras pessoas. Então, às vezes a gente fica... né, querendo medir com a mesma régua a pessoa bonitinha, aquela youtuber, e não é assim, Não é assim. né? Só Deus sabe. Eu falo que toda vez que eu tô precisando de unção nova, inspiração nova, eu pego a chave, vou pra igreja e vou limpar a igreja. É quando Deus fala comigo, pastora, é limpando a igreja, varrendo o chão. E é nesse momento, sabe, do seu íntimo, assim, Tá nós somos sozinho, maravilhosos. então. E naquela coisa que ninguém vê, o nosso anonimato, nós somos maravilhosas em Deus. Numa né? simplicidade. Na nossa né? simplicidade, né? Há sim um plus, precisamos fazer como Axa, buscar sempre coisas novas, melhores, ter um olhar, sermos visionárias sempre. Não se conformar. né? Não, mas saber que tudo que nós precisamos, Deus já colocou no projeto da nossa Aleluia. vida. Já existe dentro Já de existe nós. Acho que é dentro de buscar nós. isso sem perder a humildade, né? Demais, sempre, Deus sempre. Brada. Pastora Samara, nos diga aí as suas considerações finais, que falam? Gente, eu não gosto disso aqui. Aleluia. Ai, gente, eu quero agradecer, em nome de Jesus, né, por poder participar desse momento, porque realmente é muito aprendizado, né? Não só para quem está do outro lado, mas para nós Gente, que estamos aqui, né? Lá no nosso ministério a gente sempre fala que Deus, né, antes dele falar para alguém, ele ministra primeiro na gente, para depois passar para as outras pessoas, né? Ele E muda a gente Deus um pouquinho falou, primeiro. como Deus falou aqui nessa noite comigo, no meu particular, como eu aprendi, cada uma de vocês que abriram a boca aqui, que deixou Deus falar, Deus usar, eu me edifiquei demais, né? Então, o que eu quero deixar aqui de considerações finais é uma palavra, né, de esperança para você, que eu sei que às vezes o momento que a gente passa é muito difícil, é doloroso, mas para tudo existe um propósito. E eu quero pedir para você, em nome de Jesus, todas as vezes que a dificuldade bater na sua porta, que você achar que você não é capaz, que você não vai conseguir, para você se lembrar dessa história e se lembrar que existe uma fonte de água. E a Bíblia diz que essa fonte, ela é inesgotável. E qual é essa fonte? É Jesus. Amém. E ele, aleluia, ele é acessível, né?
Antes, as pessoas para chegar a Jesus, né, a Bíblia diz que precisava de um sacerdote, o sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que o véu foi rasgado, e quando o véu é rasgado, a gente tem livre acesso, o acesso é livre. A fonte para você, nessa noite, ela é livre, ela é de acesso fácil, só basta, como já foi dito aqui também, entra no teu quarto, fecha a porta, tem um particular com Deus, porque é no secreto que a fonte jorra. Verdade. E teve um comentário aqui que eu vou me dar a liberdade de falar contigo, Gisele Flor. Ela disse: hoje eu não vou mais para a igreja, mas nunca deixei de acreditar em Deus. Esse é o primordial. Eu acredito que só de você acreditar nele, ele já está te abraçando de uma forma diferente todos os dias. Mas eu quero que você entenda uma coisa comigo. Eu não sei se você tem filhos, mas se você tiver filho, imagina. O seu filho cresce, se casa e vai morar longe, lá na Bahia, e você aqui na Ilhabela. E aí todo dia o seu filho fala: nossa, eu amo a minha mãe, ela é maravilhosa, eu acredito no amor que ela tem por mim, ela tá comigo o tempo todo. Já é maravilhoso. É o que Deus sente com você hoje quando você fala: eu acredito nele, ele é o meu pai, ele é maravilhoso. Já é maravilhoso, sim. Só que tu imagina a alegria da mãe, da Gisele, quando a filha sai lá da Bahia e chega de surpresa na casa dela. É isso que Deus sente quando você chega na casa dele. Aleluia. E a igreja, ela não vai te moldar. Ela não faz de você um cristão, porque tá numa garagem, não nos transforma num carro. Né? Tenho falado isso muito, aprendi com o meu digníssimo. Mas ali é onde a gente consegue ter uma comunhão maior. Não vai resolver todos os seus problemas, mas a experiência da igreja, não sei, né, o porquê você parou, talvez desanimou um pouquinho, talvez tem mais pessoas aqui nessa mesma situação, ou talvez se frustrou, acontece mesmo. Mas, olha, bola pra frente, uma nova experiência, uma nova expectativa. Imagina assim, ó, é um lugar maravilhoso, sei lá, Paris, vai, nunca fui, gente, bom dia. Lindo, maravilhoso, e eu vejo no YouTube aquele lugar magnífico. Eu acho lindo. Só que é diferente a experiência de eu viajar e ir até lá. Se eu tô vendo o mesmo lugar pelo vídeo e ao vivo, a experiência, o que eu sinto, deveria ser a mesma coisa. Porém, não. Quando eu vejo no YouTube um vídeo de lá, é uma coisa. Agora, a experiência de estar lá, de tocar, de pisar naquele lugar é diferente. Não, eu quero te convidar. Vai uma vez por mês, sabe? Ouve a palavra, vai para tua casa, sem julgamento, sem... Você tem que... Não, mas vai até a casa do teu pai. Fala com ele, sente o abraço dele, é muito gostoso. Né? Se acontecer alguma coisa no lugar, vai em outro. A gente conhece várias igrejas unificadas. Tem aí umas 50 igrejas para te indicar, porque nós somos tudo a mesma coisa. Tudo o mesmo reino. Então, não dá certo nenhuma, você vai se adaptar. É tudo adaptação. O que vem do Senhor é a mesma coisa. A forma de apresentar é diferente. Uma mais conservadora, a outra menos. Então, a essência é a mesma. O vinho é o mesmo, que muda é o odre. Mas fica pertinho do Senhor, porque Ele tem muito para fazer na sua vida e na nossa. Ô, pastora, só rapidinho, assim, a Gisele, a mesma Gisele que a senhora está falando, ela postou depois num outro comentário que ela se sente muito pequenininha. E eu sei bem o que é se sentir bem pequenininha, né? E aí eu tô rindo, mas eu já chorei muito por isso, né? E talvez, eu não sei se é o caso dela, não sei se é o seu caso, Gisele, mas eu me sentia muito pequenininha por acreditar muito no que as pessoas falavam ao meu respeito. Então, eu tenho, pastora, rapidinho, eu sou mais tranquila, as minhas irmãs são mais... para fora, eu sou mais para dentro, digamos assim. Eu sou mais devagar, porque eu tenho o meu tempo, eu não gosto de ser acelerada. E eu sempre ouvia, você é lerda, você... E aí, a gente vai acreditando em tudo que as pessoas falam. Então, Gisele, eu não sei o porquê que você se sente pequenininha, pode ter várias razões, mas, de repente, se for essa... Pare de acreditar no que os outros falam ao seu respeito. Acredite no que o Senhor fala ao seu respeito, porque é libertador. E foi com o pastor Henrique que eu fiz essa reflexão e me libertei. Até chorei muito naquele dia, porque saiu um peso das minhas costas. Então, assim, hoje eu vejo que muito do meu pequenininha era por causa dos rótulos dos outros.
O coach é libertador, É né? libertador. Algumas pessoas criticam muito, mas se você for ver a Bíblia, tem coach lá o tempo todo, né? Jó fez uma pergunta para Deus responde para ele com 72. Então, aquilo faz a gente olhar para dentro de nós e nós descobrimos quem nós somos. Então, Gisele, o que a Vanessa disse é muito importante. E se eu posso te dar um conselho, olha hoje para o espelho e veja a mulher que você é. O que você já conquistou, o que você já venceu, porque deve ter sido muita coisa. Hoje eu falo, eu amo esse 1,5 m. Ai, Porque antes, eu você fala, eu também. sou né, mulher alta, não, eu amo meu 1,5 m. Não tem problema. E você colocou também, Gisele, rapidinho, não vou falar mais, tá, pastora? Que você tem 3 Olha, filhos o e Márcio um que bebê manda. de 6 meses. Ela colocou, e talvez isso tenha sido uma coisa que ela não tenha ido na igreja. Mas, ó, eu também tenho bebê, eu sei a gente sabe, né, da dificuldade que às vezes mas chama uma amiga que gosta, que você tem intimidade, que vai te ajudar com o bebê. Eu sempre, quando cheguei na igreja com os meus bebês, fui muito bem acolhida. Meu bebê, às vezes, passeava na igreja, porque tem várias pessoas que têm amor ali, gostam de pegar. E muitas vezes o meu pequeno corria ali no meio, eu ia lá, pegava, porque a nossa igreja ainda não tinha a sala das crianças, pegava, mas assim... Não deixa de ir. Não deixa de ir por dava causa tanto trabalho, disso. se eu tivesse desistido. O meu bebê, de 4 anos, ele fala assim, eu tô ouvindo um louvor, ele fala, tá ouvindo glória a Deus, mamãe? E se a gente não vai por causa deles, a gente também priva eles, né? Olha, a Sônia disse assim, ó, Gisele, isso é pra tu e é pra ti também, Vanessa. Amém. Diz assim, ó, Deus ama os pequeninos, pois Davi, segundo o coração de Deus, era de estatura baixa e o menor da casa, mas... menor da casa, mais veio e Deus o levantou. Amém. 1,5 m. Amém. Deus tá levantando hoje. Tu crê? Amém. Gente, ela arrasou no programa. E Gisele, se sente pouquinho E se quiser companhia, nós estamos aqui, né? Verdade, eu adoro eu ia falar criança, agora. a gente Sentiu tá aqui. pequenininha? Aqui tem um monte de mulher que se sentiu muito pequenininha. E hoje a Vamos gente olha pro junto. espelho e fala, olha, dá pra Né? fazer alguma Vamos coisa junto. com esse pequenininho, com esse pouquinho de gente. verdade. Gente, foi muito gostoso. Quero agradecer Ai, a que todas vocês que delícia. estiveram aqui com a gente. Olha, obrigada pela força. Muito bom, Vocês gente. me incentivaram. Ai, E que eu quero delícia. encerrar esse programa agradecendo todo mundo, a missionária Fernanda que abriu essa oportunidade, que confiou, foi uma honra estar aqui Obrigada. representando ela. Gente, isso aqui é uma responsabilidade muito grande e Deus aqui proporcionou momentos maravilhosos e mais do que isso, sabe que eu fico muito feliz porque cada programa, cada vez que a gente vem aqui, a gente ganha uma amiga diferente. É verdade. Né? Eu tinha me encontrado com a Bárbara algumas vezes, muito poucas, e eu sou muito grata porque ela é uma pessoa que teve muito do nosso lado, lutou muito com a gente quando minha filha, né, ainda estava viva, como muitas outras mulheres da ilha. Então, poder estar aqui, compartilhar com ela, a Vanessa, as meninas já muitas vezes, a pastora Samara, tivemos momentos maravilhosos. Hoje, a pastora Sula é minha primeira vez com ela aqui pessoalmente. Cada programa é uma oportunidade de a gente fazer amigos diferentes. É um Então, eu quero te propósito dizer se uma cumprindo, coisa, né? sim. Unificado. Unificados. Unificar, Porque talvez alguém que você não conhece, você nem sabe como a pessoa é, se abra. Se abra. Realmente unifica as coisas. Olha, Axa, só para encerrar, uma mulher muito improvável que mudou a história de Israel. Nós podemos mudar a história da Ilhabela. Aleluia. Ela trouxe bonança para a vida do seu povo, porque ela se movimentou, não ficou parada. Ela não se conformou. Romanos 12:2 diz para a gente não se conformar. Então vamos lá, a gente consegue. Olha para o espelho e diz, mulher, você já passou tanta coisa, se levanta. E com sabedoria a gente age, tá bom? Espero que tenha sido edificante para você, que Deus abençoe a sua vida. Ore por esse projeto, ore, porque tem muita coisa vindo aí, tem muita coisa do Unificadas para acontecer. Unificadas não é um programa para colocar ninguém no pedestal, até porque aqui vem várias pastoras diferentes, de várias placas. Só aqui, ó, tem um monte de placa diferente, não é sobre isso. É sobre o reino. Aleluia. E nós ainda vamos ver essa Ilhabela tendo seminários de mulheres, edificando mulheres, porque eu sei que é isso o desejo e o propósito do Unificadas. Fica com a gente. Independente de que igreja você é, chama suas amigas, fala, tem umas doidas lá dia de segunda-feira, fica falando um monte de coisa. Fica com a gente.
Vai ser uma honra ter você aqui toda segunda-feira, às 19h30. Quero mandar um beijo para todo mundo que ficou com a gente até o final e dizer que tu é guerreira. Aguentou a gente bastante. Ó, TV Unificados aí para fazer a diferença. Eu concordo, Sueli, isso aí, verdade. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe a todas e que vocês possam colocar em prática toda essa sabedoria de Axa. Amém. Que possa mudar a família de vocês, a vida de vocês como mudou a dela e mudou a nossa também. Bom, Deus abençoe, uma boa noite a todos e até segunda-feira que vem com a missionária Daniela, missionária Elaine. Vamos orar. Olha, bora lá então. Vamos orar? Vocês querem orar? Amém. Gente, é verdade. Tanta mulher de Deus aqui. Vamos orar, né? Vamos orar então? Amém. Vamos abençoar a sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento em que tivemos na sua presença. Senhor, o Senhor é tão maravilhoso, Pai, que colocou essas mulheres aqui, Senhor, que desde o início eu tenho visto, Senhor, que é o mesmo número de pessoas que está aí, só está crescendo, ou seja, ninguém está abandonando a programação. Eu creio, Senhor, que é um tempo diferente para as mulheres de Ilhabela, para as mulheres da região. Tem muita mulher assistindo a gente de fora da ilha. E o Senhor está levantando mulheres fortes, Senhor, que se levantam, que agem, que buscam a Ti, mas também buscam a sabedoria humana e não deixa subir no coração. Porque o Senhor mostrou, Pai, que tem hora que a gente tem que descer do jumentinho, a gente manter a nossa humildade, falar, eu sou falha, eu preciso de ajuda. Senhor, o Senhor tem colocado unificadas, Pai, que é uma referência onde essas mulheres podem encontrar ajuda. Senhor, por favor, se tem alguma mulher, Pai, se sentindo fraca, se sentindo frágil, toca no coração delas, Senhor, para que elas enviem as mensagens para a página do Unificadas. Nós vamos até elas, nós vamos ajudar, Senhor, nós vamos acolher, Pai. O Senhor é quem faz, mas o Senhor precisa de mulheres disponíveis. E obrigada por esse projeto. Eu quero, Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoar todas as pessoas que estão em casa e as pastoras aqui, Senhor, com a unção que o Senhor derramou na vida delas. Tenho certeza que em concordância abençoa agora toda essa família que está nos assistindo. Deus, obrigada por esse momento. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Amém? Deus abençoe. Boa noite a todos. Fica com Deus. Tchau.